Para falar um pouquinho, então, brevemente aqui sobre o tratamento da asma grave, né? Muitos pacientes não sabem o que é um imunobiológico, é até um nome difícil, né, da gente pronunciar. O que é um imunobiológico e de onde surgiu os primeiros, por que que foi inventado ali esse tipo de medicação para esse grupo específico de pacientes, então, os asmáticos graves. Tá, então, imunobiológico, na verdade, é um produto que é produzido a partir de origem animal ou de origem humana. Ele pode ser mesclado e são produtos que agem especificamente num mecanismo que leva à inflamação, por exemplo, na via aérea. E aí eu posso bloquear especificamente, posso bloquear ou estimular especificamente um processo, por exemplo, inflamatório, ou uma célula que leva a, por exemplo, proliferação da célula cancerígena. O imunobiológico pode agir em muitos sítios diferentes. Quando a gente fala especificamente para asma, a grande maioria dos imunobiológicos, então, eles são parte produzidos em animal e aí são humanizados. Então, em torno de 75% da molécula é proveniente do ser humano e 25% é de origem animal. E nós vamos ter imunobiológico que bloqueiam as principais moléculas que levam a essa inflamação na asma grave. Como eu falei, a asma grave é aquele indivíduo que já está usando dose alta de anti-inflamatório, de corticoide inalado, broncodilatador, e não controla, ou que precisa de uma dose muito alta para controlar. Então a gente sabe que o corticoide, mesmo sendo inalado, mesmo a aplicação sendo local, como a gente falou, tem muito menos efeito colateral, pode sim ter absorção sistêmica e pode ter efeito colateral. Então hoje, por exemplo, para adolescente adulto, acima de 800 microgramas de budesonida, que é um corticoide, a gente já considera a dose alta. Então, muitas vezes, se a criança, o adolescente, o adulto precisa usar uma dose alta, em vez de dar uma dose alta, eu prefiro introduzir uma outra droga. Por exemplo, um imunobiológico. Então a gente sabe que a grande maioria da população que tem asma grave tem uma inflamação que a gente chama de tipo 2. É uma inflamação onde o eosinófilo é uma célula efetora desse processo inflamatório importante. Em torno de 80% dos asmáticos graves no Brasil têm inflamação do tipo 2. Existem algumas moléculas que eu posso inibir para inibir essa inflamação do eosinófilo. Porque o eosinófilo é produzido na medula óssea, é um tipo de leucócito, né, de célula da linhagem branca nossa, do sangue, né? E ela é produzida na medula óssea, mas o indivíduo produz algumas substâncias químicas que atraem essa célula para o tecido pulmonar ou para o nariz. E essa célula vai levar a inflamação, a rinocinusite com polipose nasal, inflamação na parede do brônquio, asma grave, ou na pele, por exemplo, ele pode ter dermatite atópica, pode ter outras manifestações de inflamação eosinofílica. Então, imunobiológicos foram substâncias produzidas para bloquear algumas moléculas. Então, posso bloquear, por exemplo, a interleucina 5. O que é a interleucina 5? Interleucina 5 é uma substância química que é produzida por várias células, mas essa interleucina 5, ela vai pelo sangue na medula óssea, estimula, aumentar a produção de eosinófilo, e esse eosinófilo, então, vai para o tecido e aumenta essa inflamação no pulmão. Então, quando eu bloqueio essa citocina, eu diminuo a produção de eosinófilo, eu levo o eosinófilo lá para baixo, com isso eu diminuo o eosinófilo no tecido pulmonar e eu diminuo a inflamação na via aérea. Nossa, é complexo, né? É complexo. Mas... Eu posso bloquear, por exemplo, outras citocinas. Por exemplo, eu tenho imunobiológico que bloqueia a interleucina 4 e a 13. A interleucina 4 e 13 são substâncias químicas que fazem o eosinófilo, que é produzido lá na medula óssea, né, dentro dos ossos, a migrar para o pulmão. Então, se eu bloqueio essa citocina, o eosinófilo não vai mais para o pulmão. Então, ele não dá mais inflamação no tecido pulmonar, no nariz. Então, imunobiológico é uma medicação que é produzida em laboratório, parte normalmente de origem animal e parte de origem humana, que vai estimular ou bloquear determinadas moléculas específicas que são importantes para o processo inflamatório específico daquela doença. Então, em asma grave, hoje a gente entende muito melhor como funciona a inflamação, quais são as principais moléculas envolvidas nessa inflamação e se conseguiram desenvolver hoje, nós temos 5 drogas disponíveis no mercado brasileiro que bloqueiam especificamente citocinas que são importantes na inflamação
eosinofílica principalmente, e hoje nós temos uma que funciona também na inflamação não eosinofílica. Então isso é importante, porque eu diminuo a inflamação, diminuo a exacerbação, eu melhoro o sintoma, eu melhoro a qualidade de vida, eu melhoro a função pulmonar desses indivíduos. Isso é um avanço muito grande. A gente está hoje, na verdade, vivendo o que a reumatologia, por exemplo, viveu há 15 anos atrás, com artrite reumatoide. Eu não sei se você lembra, porque você é novinha, mas a gente viu os pacientes tudo com o dedo torto, com artrite reumatoide, eles usavam cortisona em dose alta. Hoje eles só usam imunobiológico, moléculas específicas que agem no processo inflamatório e acabam melhorando muito a qualidade de vida. Esses indivíduos não têm esses sintomas. E na asma, possivelmente, o que nós vamos no futuro fazer é talvez usar uma canetinha, como os diabéticos usam a insulina, e hoje a gente usa imunobiológico para asma, talvez o paciente vá usar uma canetinha a cada 4 semanas, uma aplicação, e não precisa usar mais nada para asma daqui 10, 20 anos. Possivelmente é isso que vai acontecer, porque existe um avanço muito grande nessa área e o desenvolvimento de novas moléculas, novos medicamentos que vêm para ajudar a melhorar muito a vida dos nossos pacientes com asma. Eu acho isso fantástico, isso fez parte da sua aula no congresso também, e eu fiquei assim maravilhada, porque lembrando disso tudo que o senhor acabou de falar pra gente, da história ali das terapias, né, farmacológicas para asma, olhar para trás e ver que naquela época utilizava-se plantas para desobstrução brônquica, ou então foi avançando o tratamento, mas ainda o tratamento era voltado só para desobstrução e não para inflamação, e agora o quanto isso está evoluindo, né, doutor? Sem dúvida. E a gente, como paciente, tem o dever, eu acho, de buscar informação, de compreender isso, de tentar entender, por mais complexo que seja, mas tentar entender que existe toda uma ciência por trás disso. Claro, né? Sem dúvida alguma. E que a gente precisa, entendendo, precisa confiar nisso para poder seguir com o tratamento sem precisar ter medo, sem precisar dar ouvidos para outras coisas que nos impedem, né?